Fala pessoal e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flicks, onde a gente tenta encontrar alguns filmes clássicos, assistir novamente ou de repente até achar algum filme perdido por aí e analisar se de repente o filme mudou, né, considerando o nosso olhar moderno de hoje, em como a gente assiste, né, as produções, de repente a gente enxerga de outra forma hoje em dia, né? Então, um dos objetivos é esse, mas claro, não tem, né, nenhum impedimento da gente assistir alguma coisa nova também, né? Que talvez tenha alguma conexão com alguma coisa antiga. Algumas vezes acontece isso. Mas enfim, o filme de hoje chama-se Rashomon, né? Então ele na verdade, eu esbarrei nesse filme durante um episódio que eu estava fazendo, né? Que eu já lancei aqui no canal do A Hora do Mal, né? Em inglês Weapons, né? O que acontece? Quem não assistiu esse filme ou não assistiu a revisão, recomendo, óbvio, no meu canal. Mas enfim, gracinhas à parte, esse filme ele tem uma estrutura, né, de roteiro que não é comum, já não é comum, né, para filme, porque, né, requer muito planejamento, etc e tal. Tô tentando não dar muito spoiler qual é essa estrutura de roteiro, tá? Mas talvez em algum momento eu dê esse spoiler, então já fique atento. Enfim, aí durante, né, a pequena pesquisa que eu fiz, né, pro Weapons, né, no caso para a Hora do Mal, eu entrei no GPT, né, e falei, cite, né, alguns filmes que tem esse tipo de roteiro, né? E o que acontece? No caso da Hora do Mal, eu não quero, né, fazer uma nova revisão da Hora do Mal, mas enfim, para filme de terror, eu nunca tinha visto, né? Isso que eu achei mais assim, o que me chama mais atenção, né, da Hora do Mal. Eu nunca tinha visto essa estrutura de roteiro em filmes de terror, porque novamente é bem complicado de planejar, né? Porque pode ficar confuso em algum momento, né? Mas enfim, aí ele citou, né, alguns filmes. Aí vou falar alguns, né? Com certeza, se você viu alguns desses filmes, você vai saber qual é a estrutura de roteiro que eu estou me referindo. Então ele citou assim, ó, Babel, Traffic, Crash, Magnolia, 21 gramas, Rashomon, The Last Duel, acho que eu não vi o título em português desse, e o Hero, né? Isso aí foram alguns, assim, mais conhecidos, assim, né? Desses todos, eu tinha visto Babel, Traffic, Crash, uh, e os outros eu não tinha visto. E aí o que eu fiz? Eu peguei, lógico, né, o mais antigo, o de 1950, Rashomon. E aí, né, durante também essa pesquisa, enquanto estava, né, pesquisando assim em relação, né, se tinha algum termo específico dessa estrutura de roteiro, e na verdade tinha, tá? Agora, bom, pequeno spoiler agora sobre essa estrutura. Então ele deu assim alguns termos, né, que são usados quando se refere a essa estrutura de roteiro. Então tem o efeito Rashomon, que se refere a esse filme porque é um filme bem antigo, então provavelmente foi um dos primeiros, se não foi o primeiro que usou essa estrutura de roteiro, ou roteiro com multiperspectiva, né? Então daí você já entende, né, do que eu estou falando. Beleza. Aí separei esse filme, né, para dar uma olhada depois, porque aconteceu uma situação semelhante a um outro filme, esse na verdade é um dos objetivos do canal, né? Eu, por exemplo, fazer, né, uma revisão, pesquisar um pouquinho e de repente esbarrar em alguma coisa antiga, né? Que eu veja que me surpreenda e que seja, tipo assim, fenomenal. E aconteceu, e não estou falando que nesse caso do Rashomon é isso, mas enfim, já vou chegar lá. Mas aconteceu isso num filme chamado Happy End, né? Que eu também estava fazendo a revisão de um filme, se eu não me engano, acho que era Irreversível, que tem um roteiro que é de trás para frente, né? Aí também, mesmo esquema, pedir, né, para listar filmes e tal, blá, blá, blá. Aí me sugeriu, né, alguns e falou que esse foi um dos primeiros que tinha sido feito com essa estrutura, né, de trás para frente, etc, né, que também é muito complexo de fazer. Ok. Aí eu vi o filme, mas assim, eu vi o filme, né? Um filme antigo, né? Era, se eu não me engano, 67, alguma coisa assim. Aí eu vi o filme, só que com a expectativa muito lá embaixo, né? Porque assim, irreversível, bem feito, bem editado, etc. E aí a referência que eu tenho desse tipo de filme por exemplo,
Amnésia ou Memento, né? Alguns conhecem mais esse filme como Memento, que é do Chris Nolan, e esse filme é espetacular, espetacular. É um dos meus filmes favoritos, com certeza, e é muito, muito, muito animal. Enfim, aí fui ver esse Happy End, e com a expectativa lá embaixo, cara, acontece que esse filme Happy End é simplesmente fenomenal, fenomenal. Ele é não só ele é feito de trás para frente, mas ele é de trás para frente assim, novamente, não quero fazer uma nova revisão desse filme, mas assim, de trás para frente de verdade, até os diálogos em alguns momentos são de trás para frente, né? É, e ele conseguiu fazer de uma forma que a história não era tão simplificada, e você consegue entender, mesmo você tendo os diálogos inteiros de trás para frente, você consegue entender tudo que está acontecendo. É muito animal, muito animal. As cenas, né? Porque assim, né? Para você fazer alguma coisa de trás para frente, realmente você tem que pensar em como aquela cena, né? É, vai transcorrer de trás para frente. Cara, é uma coisa assim. Cara, quando eu vi aquele filme, eu aplaudi as cenas no meio do filme, pra você ter noção. E assim, provavelmente o primeiro filme feito dessa forma, né? Então fiquei muito impressionado, foi uma surpresa, foi tipo dos filmes que eu vi em 2025, com certeza o melhor filme que eu vi. E aí, né? Realmente essa é uma das recompensas que eu espero, né? Fazer, ter, né? Enquanto eu faço as revisões aqui nesse canal. Enfim, agora vamos agora especificamente sobre o Rushmore. Então, já nesse filme, eu não cheguei com a expectativa tão baixa assim. Então já, né, tipo, só porque é um filme antigo, de repente não vai te surpreender. Não, aí eu já vim um pouco mais preparado, ok. Então vamos começar pelos dados brutos, né, do filme. Em 1950, no IMDb, ele tem uma avaliação até alta, 8.1. Isso me estimulou até bastante a ver esse filme. Aí eu fui dar uma olhada no retorno financeiro dele, né? E tipo, quanto é que ele custou para fazer, etc, né? 250 mil, aparentemente, né? Foi o custo de produção. Só que o retorno foi tipo 140 mil. Eu posso estar enganado, tá? Foi alguma coisa aqui que eu anotei aqui do IMDb e tal, que é a minha fonte principal aqui dessas informações, né? E aí eu vi, né? Então, aí eu, né? Aparentemente foi de repente um fracasso esse filme, mas só que tá na história do cinema esse filme. E aí ganhou um Oscar, eu acho que alguma coisa de honra, né? Algum Oscar de honra de melhor filme, porque acho que não tinha na época melhor filme estrangeiro, mas assim, algum filme, né, que se destacou, né, lançado nos Estados Unidos, coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, beleza. E aí vamos à produção, né? Então, Akira Kurosawa, quem, né, curte filme japonês é completamente familiarizado com esse nome. É um dos grandes nomes, pelo menos de filmes, né, que tiveram um destaque internacional, né? Eu acho que eu vi um filme dele chamado Seven Samurai. Eu tô na dúvida se eu vi ou não, mas se eu não vi assim completo, eu vi com certeza uma boa parte dele. Mas enfim, eu tenho que rever esse filme. Mas ele tem diversos outros. Tem um também que eu separei para ver, que é o Ren, né? O Run. Não sei como é que se pronuncia, mas enfim. 1985 também tem uma avaliação gigantesca, né? E a detalhe, o Akira Kurosawa muitas vezes ele dirige e escreve, né? E quem acompanha meu canal sabe que eu dou muito valor para profissionais que atuam em mais de uma parte na produção, né? Seja até um ator, né? Atuou e dirigiu, atuou e escreveu, tal. Cara, eu realmente acho sensacional, porque você acaba tendo mais controle sobre o resultado, né, que vai sair. Beleza. E aí, então, aí eu separei esse filme, né, para ver também. Depois eu faço uma revisão dele, eu acho que de repente vai valer a pena. E os atores, né, obviamente que eu não sou familiarizado com os atores, porém, esse Toshiro Mifune, né, com certeza não deve ser assim que se pronuncia, ele também participou do Seven Samurai. Então, quando eu vi esse filme, eu realmente, o rosto dele, apesar de eu não conhecer, né, tipo, né, atores, né, japoneses, etc e tal, esse rosto era um pouco familiar, provavelmente por causa do Seven Samurai, entendeu? Mas enfim, vamos agora à parte realmente da revisão do filme em si. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, 8.1 no IMDb, ok, respeito.
Eu, pessoalmente, não dei 8.1. Eu daria, sei lá, de repente um 7.5, alguma coisa, mas eu tive que registrar 7, né? Porque não tem como você dar com números decimais lá e tal. Mas eu posso estar sendo um pouco injusto, né? Por quê? Porque né, é um filme antigo, de repente até um motivo, né, de uma nota tão alta assim, seja porque como o filme é muito antigo, ou como foi audacioso, né, nesse tipo de roteiro, né, apresentar um filme com esse tipo de roteiro, então de repente isso, assim, eu não contestaria, né, o 8.1. Eu só, né, especificamente eu dei 7.5, daria, né, 7.5 se tivesse possibilidade, mas acabei dando 7, ok. Esse filme, né, como qualquer filme desse estilo, bom, eu já dei um spoiler mais cedo, não tem problema eu dar novamente, com multiperspectiva, o objetivo dele normalmente, né, é tipo mudar a avaliação ou até sentimentos, né, da audiência quando está assistindo, né, por conta justamente de, né, você está vendo o filme sobre a perspectiva de um personagem, beleza? Aí você vê sobre o outro personagem, aí o objetivo final do diretor, né, imagino eu, seja assim, pô, mudar completamente, né, aquele julgamento inicial que você deu em relação a um fato que aconteceu, certo? Beleza. Esse filme faz isso. Isso eu não tenho como negar. Esse filme faz isso e, assim, ele faz isso até se bobear mais de uma vez, porque não são só duas perspectivas, né? São algumas perspectivas, então ele faz isso mais de uma vez sobre aquele mesmo determinado fato, né? Acontece, né, algumas vezes, e aí cada vez que acontece ele tem, vamos dizer assim, ele é narrado, né, ou é mostrado de uma determinada forma, e essa forma realmente varia. Legal. Mais uma vez, palmas pro Akira Kurosawa, que em 1950 já conseguiu fazer isso, já conseguiu, tipo, colocar um padrão alto, né, para esse tipo de uso, né, desse artifício, né, beleza. Só que esse filme foi um pouco experimental, entendeu? Então, quer dizer, eu acredito assim que quando a gente vai vendo o filme e tal, né, algumas cenas não parecem tão fluidas assim, né? Não parecem tão bom, é um filme antigo, né? Então a gente tem que ter essa visão também, né? Mas se fosse fazer algum tipo de crítica, seria essa. Porém, teve uma transição no filme que foi uma transição assim espetacular, espetacular. Aquilo ali foi tipo visionário, o cara, né? Especialmente, né, considerando equipamentos, não sei o que, em filme, né, em filme de verdade e tal. Então, nesse sentido aí, realmente teve uma parte ali que eu fiquei bem impressionado. A edição foi boa, tem um ritmo bom também, tem um ritmo rápido, né, de filme, novamente, considerando, né, filmes, né, antigos e tal, não tão moderno quanto o Happy End. Happy End, assim, é tipo vanguarda, com certeza muito à frente do tempo. Esse aqui é também, porém, não tão assim, né, a gente acostumado, né, com diversas técnicas de edição ou passo mais, né, rápido de filme, etc e tal, a gente vai, tipo, dar uma engasgada, assim, de vez em quando com algumas coisas aqui, algumas partes aqui do filme, entendeu? Mas fez um bom, no geral, fez um bom trabalho. Novamente, edição boa. Cara, o som é muito bom, porque é um som que combina muito com o que está acontecendo, então, quer dizer, até mesmo, né, em 1950 já tinha, provavelmente até nessa época, provavelmente até se dava mais valor, né, nessa questão da trilha, né, que vai se encaixar ali com filme, etc, né, já que, né, estava recém saído do cinema mudo, etc, né, então, quer dizer, era muito mais dependente, né, do som, então por isso que, assim, impressiona a gente, mas se a gente pensar melhor, assim, na situação, realmente faz sentido, porque tudo começou com som e sem falas, né, então, nesse sentido, realmente é como se fosse, né, um filme moderno em relação à trilha sonora para filme, né. Beleza, aí, dentro do filme,
como eu falei, né? Ele conseguiu o objetivo de mudar o sentimento ali da audiência sobre o mesmo fato, beleza. Só que tem outra questão por cima, assim, eu diria assim, não é uma história, né, mirabolante, cheio, né, de, ah, como se diz, reviravoltas, né? Não é nada disso, né? É uma história relativamente simples. Só que tem essa parte de você ressignificar um determinado fato, só que tem outra questão também. Ele toca numa questão filosófica moral dentro do filme, especialmente o final. O final é muito impactante. Assim, considerando, né, a época e considerando até os tempos de hoje. Por isso que eu achei até essa conexão importante. Ele por exemplo, é um filme que até hoje o tema é um pouco moderno do que ele toca ali, certo? Beleza. E aí teve umas reviravoltas assim, só que eu diria assim, reviravoltas não tão intensas, né? Teve, e assim, mas eu acho que o peso foi mais para uma, entre aspas, reviravolta de avaliação moral ou filosófica, né? Não posso falar mais que isso, senão aí realmente eu vou realmente entregar o ouro. Mas, enfim, outro aspecto também que eu achei interessante desse filme foi parecia ser multicultural. É um filme japonês, é estranho falar isso, mas parecia ser multicultural, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim do estereótipo, né? Sei lá, da comunidade, né? Quando a gente pensa na comunidade japonesa e tal, não sei o que, não é. É alguma coisa realmente um pouco mais, diria até assim, popular, assim, eu não sei exatamente expressar muito bem isso, mas enfim, não isso eu achei bacana também eles colocarem isso como um elemento de pano de fundo, vamos dizer assim, né? Eu acho, então, aí meu veredito final é assim, se você gosta desse tipo de estrutura de roteiro, é um filme que você tem que assistir. Se você era familiarizado com esse termo, né, ou melhor, você, né, conhece um pouquinho realmente de cinema, estudou um pouquinho e tal, e ouviu falar por aí desse termo, nossa, vale muito a pena assistir. E se você, né, gosta de filmes antigos, se é um fã do Akira Kurosawa, putz, nem se fala. Se você é fã do Akira Kurosawa, provavelmente já assistiu esse filme, né? Mas até assistiria novamente já com isso em consideração, que foi realmente o pioneiro em, ou pelo menos popularizar essa estrutura de roteiro. Bom, eu assisti no Plex, então não precisa nem baixar, não precisa nem correr muito atrás, é de graça mesmo. E realmente estava com uma boa qualidade, né? Os atores foram muito bem, todos os atores foram muito bem. Claro, esse que participou também do Seven Samurai, sem dúvida foi o que se destacou mais. Mas os outros também não deixaram muito a desejar, não. Os outros também foram muito bem. Enfim, recomendo, assim, só se você realmente não gostar de, né, filme preto e branco e tal, não sei o que, aí esquece, né? Aí esquece que realmente é um filme preto e branco, é um filme antigo, mas é um filme, eu considero um filme relativamente moderno em termos da sua estrutura, em todos os sentidos, né? Edição, ritmo, casamento da trilha sonora com as imagens, e assim, até conhecer um pouquinho de uma parte que sai do estereótipo japonês, né, alguma coisa ali do tipo, também não posso falar muita coisa nesse sentido, senão vou entregar, mas enfim, não é a comunidade que a gente está acostumado a ver nos cinemas, né, japonês, então essa parte também é atraente. E é isso. Novamente, agradecer aos meus 22 inscritos que eu tenho até agora no canal, e assim, reforçando, o objetivo do canal é não só para mim, né, mas assim, para incentivar qualquer um a também fazer, né, resenhas e tal, ou, né, revisões de filmes antigos que de repente acham que vale a pena rever com o olhar atualizado, compartilhar aqui no canal, compartilhar nos comentários, né, de repente estimular a comunidade a fazer um pouco isso. E assim, para mim, especificamente, é tentar realmente achar esses filmes perdidos aí que talvez, né, valem a pena assistir até com... Eu escuto muito essa reclamação, né, não compartilho muito dela, mas enfim, muita gente fala, hoje em dia as produções novas não tem mais, né,
tantas boas produções, etc, blá, 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 blá. Não compartilho dessa visão, mas respeito quem compartilha, e se você é um desses que pensa dessa forma, recorra aos filmes clássicos ou antigos ou, né, perdidos por aí. E até a próxima. Com certeza, essa semana devo lançar mais um aqui. Eu vou até falar qual que vai ser. Ah, tá. Bugônia. Já fiz o episódio em inglês, se alguém quiser ver antes que eu faça um em português, mas já vou falar que o filme vale muito a pena. E até a próxima.